Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e seja um membro desta família sombria. Uma cidade que foi misteriosamente evacuada e abandonada, permanece bloqueada até os dias de hoje. A cidade é portadora de estranhos eventos. Alguns deles envolvem criaturas mutantes desconhecidas que surgem misteriosamente, mutilação de animais, fortes atividades paranormais nunca vistas antes, avistamentos constantes de OVNIs, e até mesmo rituais satânicos envolvendo sacrifícios humanos. Tudo isso torna essa cidade um local extremamente assustador, no qual poucos se arriscam a invadir. A cidade onde acontecem todos esses eventos chama-se Helltown. Lá também foi cenário de mortes terríveis, realizadas por serial killers, que circulavam a cidade atrás de vítimas. O que aconteceu e ainda acontece em Helltown é uma realidade que deve ser investigada a fundo, pois algo realmente muito bizarro ainda permanece nas ruas vazias da cidade mais sinistra e anômala do mundo. Localizada em Ohio, nos Estados Unidos, Helltown no passado se chamava Boston Village, até que no início dos anos 70 as coisas começaram a mudar. Uma misteriosa e rápida decisão das autoridades do governo resolveram transformar toda a cidade de Boston Village em um grande parque nacional, iniciando uma agressiva campanha de desapropriação, que praticamente a esvaziou, atingindo até partes de cidades vizinhas. Mas essa história de parque nacional pareceu mais uma desculpa para acobertar algo, e conseguir retirar todos sem causar muitos problemas. Já que não é sempre que uma cidade simplesmente é evacuada a menos que o lugar represente algum tipo de perigo aos seus moradores. Um exemplo de como uma evacuação é algo sério é a cidade de Centralia, que começou a liberar gases tóxicos vindos do chão, causadas por um incêndio embaixo da terra, criando rachaduras por todos os lugares. A situação foi tão grave que um buraco se abriu na terra e por pouco não engoliu uma criança. O que forçou as autoridades a evacuarem a cidade, já que os riscos eram consideravelmente altos, tornando Centralia uma das mais famosas cidades fantasmas. A história de Centralia foi transformada em Silent Hill, nos cinemas. Voltando a Helltown, segundo o governo, todo o processo de desapropriação foi amigável e sem grandes problemas. Já a versão dos moradores foi bem diferente, dando a eles apenas duas simples opções intimidadoras. Ou vendiam, ou teriam sérios problemas. Basicamente estavam querendo que a cidade se esvaziasse rapidamente, o que aumenta o mistério, pois já que o motivo era simplesmente a criação de um parque nacional, porque o repentino e ligeiro processo de tirar todos de lá com tanta pressa. Outro fator que era o mais estranho nessa história toda, é que aquela região não possuía nenhuma característica de valor especial, que realmente justificasse a criação de um parque, e isso acabou intrigando ainda mais as pessoas que tiveram que abandonar a cidade. É fácil supor que algo muito sério poderia estar sendo escondido deles, ou algo que possivelmente representasse algum risco do que acontecia lá. Será que por isso a rápida remoção de todos os habitantes? Mais tarde, algo que realmente aumentou a hipótese que o governo simplesmente queria todos fora de lá, foi que no fim, eles acabaram comprando a maior parte das casas e terrenos ao redor do perímetro de Helltown. Mas o parque planejado nunca saiu do papel, ou mesmo foi iniciado. O local é hoje uma verdadeira cidade fantasma, onde quase ninguém pode a menos chegar perto, já que suas estradas permanecem interditadas, com várias placas escritas estrada fechada e proibido ultrapassar. Silêncio e vazio. Um vilarejo sem nenhum habitante. Construções em ruínas, onde as plantas tomam conta do lugar. Vestígios de vida permanecem, lembranças, objetos, mas não pessoas. Cidades fantasmas não são encontradas apenas em filmes. Em todo o mundo existem cidades abandonadas misteriosas que permanecem como cápsulas do tempo sinistras, guardando em ruínas
parte da história de lugares que já foram prósperos e desenvolvidos. E até mesmo no Brasil, existem algumas cidades fantasmas que guardam lembranças e mistérios de épocas antigas. A cada passo, há muito o que observar, sentir e imaginar. Igreja de São Nicolau, Macedônia. Essa igreja servia para atender os fiéis de vários vilarejos ao redor do lago Mravovo, na Macedônia. Mas em 1953, ela foi inundada na tentativa de criarem um lago artificial. O que ninguém esperava é que o teto da construção caísse, criando uma espécie de ilha, onde a vegetação pôde crescer livremente. Sem dúvidas, é uma paisagem diferente de tudo o que você já viu. Fukushima. Em março de 2011, o mundo ficou horrorizado com a força do tsunami que devastou o nordeste do Japão, após o forte terremoto de 9 graus que abalou a região. A catástrofe natural, que deixou mais de 20 mil mortos, foi acompanhada de um desastre nuclear, quando os reatores da usina de Fukushima foram atingidos, espalhando elementos radioativos no ar e no oceano. Passado quase 3 anos, a tragédia ainda não foi superada pelos japoneses. Enquanto autoridades e cientistas tentam interromper o vazamento nos reatores, as cidades da província se tornaram lugares fantasma. Estação de Aldwych. O metrô de Londres é considerado um dos maiores do mundo. A ideia de criar uma linha férrea subterrânea surgiu pela primeira vez na década de 1830, ou seja, há muito tempo. Mas a história começou mesmo em 1863, com a abertura da primeira linha entre Paddington e Farringdon. Naquela época eram usados vagões de madeira com iluminação a gás, puxados por locomotivas. No dia da inauguração, 38 mil pessoas usaram o metrô, o que foi um verdadeiro sucesso. O metrô decidiu avançar com a construção. Hoje em dia são 11 linhas no metrô de Londres. Elas são usadas por até 5 milhões de passageiros todos os dias, ou seja, muitas pessoas. No entanto, mesmo em um metrô tão movimentado como o de Londres, há plataformas fantasmas abandonadas. Um dos exemplos mais famosos é a estação de Aldwych, em Westminster. Ela foi aberta em 1907 e primeiramente recebeu o nome de Strand, o mesmo nome da rua em que está localizada. Ela era a estação final da curta linha de Piccadilly. Durante o seu funcionamento, diversas vezes se cogitou fechá-la. Poucas pessoas a usavam e a sua manutenção custava bastante dinheiro. Eventualmente, as partes obsoletas da estação e os túneis vazios foram usados durante as 2 guerras mundiais para proteger obras de arte do bombardeio. Depois, nos tempos de paz, os vagões voltaram a passar por aqui, mas apenas nos dias úteis e nas horas de pico. Aldwych foi finalmente fechada em 1994, quando o custo de substituição dos elevadores foi considerado demasiado elevado em comparação com a receita gerada pela estação. Mas esse não foi o fim da sua história. A estação é frequentemente utilizada como cenário para vários filmes e séries de TV. Aldwych pode ser vista, por exemplo, em Sherlock, no 6º Velozes e Furiosos, Desejo e Reparação e V de Vingança. San Juan Parangaricutiro. Em 1944, o vulcão Pericutim entrou em erupção, cobrindo centenas de casas em San Juan Parangaricutiro de cinzas e lava. Somente as estruturas mais altas desta cidade mexicana ficaram visíveis. O restante foi calcificado com o passar do tempo. Na época, um verdadeiro êxodo foi promovido, e os moradores que abandonaram suas casas para fugir da catástrofe fundaram a quilômetros dali uma nova cidade, a Nuevo San Juan Parangaricutiro. O governo de Michoacán, uma das cidades vizinhas, passou a investir na adequação da cidade fantasma para se tornar um ponto turístico, que pode ser acessado através de passeios a cavalo, impossibilitando a passagem. Mas o que torna essa cidade fantasma um lugar extremamente macabro não é simplesmente seu fechamento repentino,
mas sim algo ainda mais impactante e assustador. Essa misteriosa cidade foi cenário de eventos terríveis e inexplicáveis. Ao contrário do que foi dito, a cidade teve uma evacuação forçada. Os terrenos que seriam usados para um parque nacional nunca aconteceram, e a cidade permanece fortemente bloqueada. Hilltown foi o local de origem de um dos primeiros serial killers do país, responsável por pelo menos 16 mortes. Nos anos 60, a cidade ficou conhecida mundialmente após uma série de crimes macabros acontecer na região, com cerca de 6 arrepiantes sacrifícios humanos que jamais foram resolvidos. Antigos moradores que foram removidos, e mesmo os moradores de cidades vizinhas, contam que evitam o máximo que podem se aproximar de Hilltown. Isso porque estranhas criaturas nunca vistas antes são vistas na floresta que cerca a cidade fantasma. Muitos supõem que estas criaturas poderiam ser de origem extraterrestre, por não se assemelharem a nenhum outro animal convencional. Existem relatos em todo o perímetro que cerca a cidade de Hilltown de manifestações inexplicáveis de luzes misteriosas, dentre outros eventos sobrenaturais. Seres mutantes também constam fortemente nos relatos de vários moradores, e isso se tornou tão sério e preocupante que foi alvo de investigações oficiais e particulares. Misteriosas mortes de animais que simplesmente aparecem mutilados dentro da região. Possíveis causas que poderiam ter levado a cidade a ser evacuada. Todos esses acontecimentos estranhos continuam sem explicação definitiva. Alguns investigadores falam em um vazamento químico, que poderia ter gerado criaturas mutantes, o que possivelmente ocasionou a evacuação do local, por algum tipo de toxina, e outros atribuem a evacuação da cidade a algum tipo de base militar subterrânea secreta ou, segundo alguns, até mesmo uma base extraterrestre, o que poderia explicar grande parte dos fenômenos e anomalias que ocorrem pelo local, como as bolas de luz, criaturas desconhecidas, e mutilação de animais, fenômenos geralmente ligados a extraterrestres. Não podemos descartar que, pelo fato de tantos eventos sobrenaturais e ufológicos, o governo poderia ter evacuado na intenção de analisar e estudar a área secretamente, em busca de respostas para tantos fenômenos que ocorrem na cidade. E até mesmo achar a origem das estranhas criaturas que tantos são relatadas nos arredores da cidade. Mas até hoje é difícil dizer a verdade por trás dessa misteriosa cidade fantasma, ou mesmo explicar logicamente os acontecimentos. Outro lugar anômalo com uma situação bem parecida é o Rancho Skinwalker, que foi comprado para ser estudado mais a fundo. Os eventos que ocorrem por lá são analisados por uma equipe de investigadores intitulados como NIDS, que conseguiram comprovar as atividades bizarras que acontecem no rancho após passar um tempo no local. Existem inúmeros lugares apresentando grandes anomalias ao redor do mundo. Basicamente, você não precisaria ir até o Triângulo das Bermudas para ver coisas envolvendo extraterrestres, fantasmas, ou portais dimensionais. A cidade de Hilltown pode lhe fornecer grande parte dessas experiências. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.